primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Pai, muito obrigado, Senhor, mais esse momento, Pai, se deleitando, Pai, nos teus louvores, na adoração, Pai, e agora em ouvir a tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações para que possamos nos deleitar, Senhor, em ouvir a tua palavra, para que possamos nos alegrar, Pai, verdadeiramente, Senhor, entendendo a palavra, Senhor, entendendo quão tão importante, Pai, tão grande amor, Senhor, tu nos deste teu Filho para morrer por nós, e a tua palavra nos esclarece tudo isso, na criação, Senhor, que tu nos fizeste com tanto amor, com tanta dedicação, especialmente, Senhor, tratando cada um de nós, Senhor. Cada um de nós é único, Pai. Nós temos que estar com o coração voltados para Ti. Prepara, Senhor, nosso coração mais uma vez, Senhor, para que o Teu servo, Senhor, que será usado mais uma vez nessa noite, Pai, receba, Pai, toda a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, que Ele possa ser mais uma vez o canal de bênçãos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, prossiga sendo adorado como Ele está sendo. Prossiga sendo amado verdadeiramente. Prossiga sendo obedecido e, acima de tudo, glorificado. Gênesis, novamente Gênesis, o primeiro capítulo e depois o capítulo 2. Calma, não leremos todo o capítulo. Gênesis, o primeiro capítulo. Estamos ainda com a série e passaremos um bom tempo nessa série, procurando o dinamismo alicerçado nas Escrituras e também com os recursos aí da didática também moderna, que é fruto da graça comum de Deus. Gênesis, o primeiro capítulo, a partir do versículo 26. E aqui nós temos um relato geral da criação daquele que é o apogeu. Um relato geral da criação do ser humano. Gênesis, o primeiro capítulo, versículo 26. Assim se encontra o sagrado texto. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Atentemos para essas duas afirmações. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí Moisés, movido pelo Espírito Santo, o autor secundário, porque o autor primário é Deus, ele vai retomar, ele vai recapitular, ele vai reforçar a ideia de que Deus criou o homem, o Adão, macho e fêmea. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ele fez homem e mulher também para o propósito que se encontra em Gênesis capítulo 2. Agora em Gênesis capítulo 2 temos um relato particular, um relato detalhado da criação do homem. E assim leremos Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, como diz o texto sagrado, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora adiantando o texto,
Vamos para o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. Aqui também é um tipo de investidura de autoridade. Está investindo o homem de corregente. E naquela época era assim que acontecia o investimento. Tu vais dar nome aos animais. Apenas um exemplo. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idôneo. E Moisés está dando essa nota depois do que o próprio Deus havia dito: não é bom que o homem esteja só. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. A primeira anestesia geral foi dada pelo próprio Deus. E este adormeceu, diz o texto sagrado. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Os cirurgiões plásticos, o primeiro cirurgião plástico foi o próprio Deus. A ele toda a glória. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Que cerimônia linda é essa, gente? Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Imagine um pai levando a sua filha para entregar agora ao seu marido. E o texto prossegue. Agora a cerimônia continua e Adão diz: e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, portanto, porquanto do varão ela foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. E o subtema desta noite é a parte 2 do subtema que pregamos há 8 dias. A família, o casamento e a família na perspectiva de acordo com Gênesis 1 e 2. O casamento e a família de acordo com Gênesis 1 e 2. E agora vamos para a parte 2 do sermão. Há 8 dias dissemos aqui que a família hoje é objeto de ódio do movimento feminista. O casamento é objeto de ódio para o movimento feminista. O movimento feminista odeia o casamento. O movimento feminista odeia a ideia de família tradicional, pautada nos princípios judaicos cristãos. Até tentam falar de casamento, mas com uma releitura, com um novo formato. Até tentam falar de família, mas não mais a família pautada nos princípios judaicos cristãos, que são princípios de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Movimento esse, como já dissemos, que nasceu lá atrás, no século XVIII, França, Inglaterra, América do Norte. Nos seus primeiros momentos teve lá o Marquês de Sade, daí a ideia de sadomasoquismo. Esse Marquês de Sade odiava casamento, odiava família e odiava essa moralidade cristã. Ainda teve o apoio de uma tal de Mary, que pena. Aí depois veio a primeira onda do movimento feminista com uma tal de uma mulher que merece respeito por ser mulher, mas que trilhou o caminho que não deveria trilhar, Elizabeth. Também odiava o casamento, odiava a família. Aí veio a segunda onda, aí veio a famosa Simone de Beauvoir. Essa daí foi pior.
Essa aí chegou a defender até o que nós hoje conhecemos como pedofilia. Ela chegou a defender pedofilia. Qual é o problema? Qual é o problema uma criança de 12 anos ter relações sexuais com um adulto? Essa discussão não é nova. Aí veio a terceira onda, agora mais conhecida como a ideologia de gênero. Toda perversão sexual se encontra agora aí, nessa terceira onda. Eu digo até que já estamos numa quarta onda. A quarta onda agora está escancarada. Agora é pansexualismo, defendendo que qual é o problema? Ter todo tipo de sexo. Pode ser sexo de todo jeito, homem com homem, mulher com mulher, com um cachorro, com um cavalo, pode ser com qualquer coisa. É pansexualismo. Agora é swing. Meu casamento não tá bem. Qual é o problema? Chamar uma terceira pessoa para aquecer. E tudo mais que não presta, tudo mais como arroto do diabo, porque o principal algoz, o principal inimigo do casamento, da família, é o diabo. Ele já começou lá no Éden, tentando destruir a família. Está lá em Gênesis 3. Nós vamos chegar nesse capítulo aí. E por isso temos hoje jovens odiando o casamento, jovens odiando a ideia de família, meninas que ousam namorar, pensam até em casar, mas dizem logo: eu não quero ter filho, eu não quero acabar com a minha liberdade, e por aí vai. E a partir daí trabalhamos parte 1, há 8 dias, o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2. E dissemos que o casamento e a família fazem parte do design perfeito de Deus para aquele que é o apogeu da criação, o ser humano. Segundo, dissemos que o modelo e a estrutura do casamento também foram estabelecidos por Deus. E aí, detalhamos esse segundo ponto, afirmando que o casamento ele é um pacto entre duas pessoas. Agora, um pacto estabelecido por Deus. É um acordo, é uma aliança, com seus termos, com suas promessas, com seus juramentos, bênçãos e maldições. É um pacto. Dissemos que o casamento é heterossexual, homem e mulher, o macho e a fêmea. Dissemos que o casamento é monogâmico. Dissemos que o casamento é monossomático. 2 se tornam uma só carne. É uma força a mais. A mulher continua mulher, o homem continua homem, agora unidos, uma só carne. Deixará o seu pai e a sua mãe, une-se a sua mulher e se tornam uma só carne. Por isso Adão disse: essa é carne da minha carne, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Dissemos que o casamento é indissolúvel, o que Deus uniu não separa o homem. Aí a Escritura Sagrada, dentro da sua progressividade, Novo Testamento, encontramos Deus consentindo com o divórcio apenas em alguns casos. Um deles, infidelidade sexual. Assim mesmo é um consentimento, não é um mandamento. O ideal de Deus, a vontade de Deus é que haja perdão, é que haja restauração para a glória do seu santo nome. Mas Ele é perfeito, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. E existem casos que não dá para acontecer a restauração do casamento. Então Ele consente para a parte fiel, o divórcio e um novo casamento. Meus irmãos amados, dissemos aqui que o casamento é a base nuclear da família. E depois fomos para os propósitos do casamento. E agora, neste sermão, progredindo com a parte 2, queremos
adentrar um pouco mais na questão da família. Entendeu, Pedro? Da família. Porque o nosso tema, o subtema é a família e o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2. Há 8 dias demos ênfase aqui ao casamento. E a partir agora do casamento vamos dar ênfase à família. Preste bem atenção. Atentem para isso. Quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, 2 palavrinhas importantes em Gênesis, primeiro capítulo. Sua imagem e semelhança. São 2 palavrinhas intercambiáveis, elas apontam para a mesma verdade, mas existe uma certa progressividade aí. É como mais ou menos assim, é uma cópia que corresponde à realidade, ao original. É uma cópia que corresponde ao original. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para compreendermos mais ainda a importância do casamento e da família, nesta noite vamos dar ênfase à família. É necessário relembrar um pouquinho o que está contido aí nessa afirmação. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E depois vamos para Gênesis 2, o primeiro casamento, a primeira cerimônia de casamento. Notem isso. Quando Moisés, movido pelo Espírito Santo, disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, atentem, dois elementos importantes, 2 elementos constituintes da imagem de Deus no homem. 2 elementos aí estão aí envolvidos nessas 2 expressões, imagem e semelhança. A cópia que corresponde ao original. 2 elementos. O primeiro, pessoalidade humana. Pessoalidade humana. É por isso que apenas o ser humano tem pessoalidade. Por isso que estamos aqui, nos conhecemos, dialogamos, conversamos. Nós temos intelecto, emoção, vontade. Nós temos autoconsciência da nossa existência. Com certo limite temos autodeterminação. Nós também produzimos, descobrimos e produzimos conhecimento. Isso é pessoalidade humana. É um elemento constituinte da imagem de Deus no homem. Então, quando ele diz: façamos o homem a sua imagem e semelhança, ele está dizendo: eu estou inserindo em vocês algo que tem em mim. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele não é uma força física impessoal. Ele não é o absoluto da filosofia. Ele é o absoluto, mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa absoluta. Usando a linguagem que nós chamamos de antropomórficas. É uma linguagem humana atribuída a Deus, para que pudéssemos compreendê-los. Ele vê, ele fala, ele se movimenta, ele age, ele se alegra, ele se entristece, mas é claro e evidente que não podemos comparar a alegria dele e a tristeza dele com a nossa. Mas tudo isso para mostrarmos que ele é um ser pessoal, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O segundo elemento constituinte da imagem de Deus no homem, quando ele disse: façamos a sua imagem e semelhança, é moralidade humana. Moralidade humana. Ou moralidade / ética humana. Apenas o ser humano trabalha com o conceito de certo e errado. Ninguém mais. O cão não tem a capacidade de fazer isso. É por isso que encontramos o cãozinho fazendo as suas necessidades aí ao ar livre. O ser humano não pode fazer isso. Ele tem que procurar um ambiente reservado para fazer as suas necessidades físicas, porque ele tem esse elemento de moralidade, porque o nosso Deus é um Deus moral. Isaías o descreveu assim. Aliás, Isaías disse que encontrou o serafim daquela visão adorando-o assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. 2 elementos: pessoalidade humana
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, pessoalidade humana. Eu sei quem é Luciana, esposa de João, pessoalidade humana. E Luciana não é Cléo. Cléo é a esposa do presbítero Clécio. Isso é recurso da pessoalidade humana. Eu sei que eu não devo agredir o João Pedro, porque para Deus agredir o João Pedro é agredir aquele que foi criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 9. Tiago também, capítulo 3. Com a mesma língua com a qual você me louva, você não deve usá-la para agredir o Leandro. Entende? Conceito de certo e errado, moralidade humana. Vão entendendo aí, para vocês entenderem a importância do casamento da família, muito especialmente da família nesta noite. Subtema parte 2. Quando Deus disse, façamos o homem à sua imagem e semelhança, ainda em Gênesis 1, nós temos também dois aspectos aí. Falamos de dois elementos, agora dois aspectos. Um aspecto estrutural. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele o dotou de talentos, dons, potencialidades. É por isso que temos hoje o odonto, que cuida dos nossos dentes. Temos os oftalmos, que cuidam dos nossos olhos. Os cardiologistas, os biólogos, os cientistas políticos, os engenheiros de diversas áreas. Deus seja louvado pela existência deles. Sabe por quê? Aspecto estrutural. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Ele dotou o homem, Davi, de talentos, dons, potencialidades. Davi, é por isso que a gente pode usufruir desse instrumento aqui, ó. Aqui é um leitor de livro, Davi, sabia? O pastor tem uma biblioteca com um livro mesmo assim, mais ou menos assim, olha, de papel. Mas aqui cabe uma biblioteca com mais de 10 mil livros, Davi. Aqui não tem 10 mil livros não, viu? Mas cabe. Sabe por quê, Davi? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E no aspecto estrutural, Deus o dotou de talento, dom e potencialidades. Louvado seja o Senhor. O outro aspecto, segundo, aspecto funcional. Ele não só o dotou de talentos, dons, potencialidades, ele também deu significado e propósito. Significado e propósito. Significado e propósito. O homem não foi criado, o ser humano não foi criado para viver no niilismo. Calma, eu vou explicar. Eita, que palavra difícil é essa? Niilismo, sabe o que significa? É você viver como se a vida não tivesse significado, sentido nem propósito. É aquela filosofia, não é? Com todo respeito ao ser humano, que a compôs e também a interpreta, não sei se ele é o compositor mesmo original. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, Deus não trouxe o ser humano para essa filosofia do niilismo, uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito. Não, Ele o trouxe à existência e deu sentido, significado, propósito. E só retomando um pouquinho, o principal propósito, se relacionar com Deus. O principal propósito, viver em Deus, com Deus e para a glória de Deus. Sabe qual é o principal propósito? É ver o homem, que Ele o criou à sua imagem e semelhança, fazendo o que estamos fazendo aqui nesta noite, adorando-o. É ver o homem, e aqui o homem no sentido genérico, o homem, mulher, macho e fêmea, Adão, fazendo coro com o salmista no Salmo 42. Olha só, princesas, olha só, o salmista disse, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Dois elementos da imagem de Deus no homem, repetindo, pessoalidade humana. Segundo, moralidade humana. Dois aspectos, estrutural e funcional. E desses dois elementos, e dessas duas estruturas, macho e fêmea desfrutam.
Macho e fêmea desfrutam, homem e mulher desfrutam. Então nada de inferiorizar a mulher. Agora, para o bem da própria ordem da criação de Deus, para o bem da própria mulher, ei mulherada, ele resolveu. E agora vamos para Gênesis 2. Ele resolveu. Gênesis 2 é uma descrição detalhada de Gênesis 1, 26, 27 e tal. Ele resolveu criar primeiro o homem no sexto dia. 1 Timóteo 2,13 diz que primeiro foi criado Adão e depois Eva. Sabe por quê? Ordem. E para o bem da própria mulher. Vocês vão ver isso hoje e lá para frente as próximas séries. Primeiro Adão. E o interessante é que o texto diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Atente para isso. Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, Deus se importou com a anatomia do corpo do homem, do macho. É por isso que é comprovado cientificamente que o macho tem mais força do que a fêmea. E não é para inferiorizá-la, não é para desprezá-la, pelo contrário, é para protegê-la, é para amá-la, é para ajudá-la, é para enaltecê-la e, acima de tudo, para a glória de Deus. Ele fez o homem. Aí, de repente, Gênesis 2 ainda, o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de uma cópia que corresponda a ele. Olha que coisa linda. Aí agora, ele tira da costela do homem, uma costela do homem, transforma numa mulher. Muda apenas o código genético, transformando agora numa fêmea. E realiza a primeira cerimônia de casamento. O próprio Deus entrega a mulher ao homem. Agora olhe, quando ele tira a mulher da costela do homem, ele muda uma parte do código genético e a transforma numa mulher, numa fêmea. Observem a anatomia dos corpos das mulheres. E aqui o que eu vou dizer agora é com muito respeito, carinho e admiração ao meu Deus. As mulheres são poesias ambulantes por onde elas andam. As mulheres são lindas. O corpo delas são lindas. Acabe com essa história de dizer que seu corpo é feio. Bem, aqui agora nós tornamos os nossos corpos feios. A culpa é nossa. Mulherada, vocês são lindas. Foi Deus que as trouxe à existência. Ele entregou ao homem e o homem agora faz uma poesia. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão ela foi tomada. Preste bem atenção. Abri aqui um parênteses, para agora entrar mesmo no subtema de hoje. Família. De acordo com Gênesis 1 e 2. Quando Deus faz o homem com anatomia de homem, com mais força, e depois faz a mulher, anatomia de corpo de mulher, com menos força, quando ele entrega Eva para o homem, há aí um pacto acontecendo, e ambos deveriam olhar para o outro assim. Exemplo: Adão disse: carne da minha carne, osso dos meus ossos. Sabe o que Adão já tem como responsabilidade? Ela é parte minha. Eu devo amá-la, eu devo protegê-la, eu devo cultivá-la, cultivar e guardar o jardim do Éden, mas também tem os jardins. A esposa é um jardim que o homem, o macho, deve cultivar e deve guardar. Tema para outras conferências da família. E a mulher deveria olhar para Adão e dizer: esse é, no bom sentido, meu porto seguro. Esse é meu macho, meu homem, meu protetor, meu guia, meu líder. Aí vem o movimento feminista tentando colocar a mulher em rota de colisão com o homem. A presença do homem não é ameaça para as mulheres. A ameaça para mulheres é a feminilização dos machos. Porque quando falta macho, as mulheres ficam desprotegidas. Mulheres amadas, olhem para os homens, os verdadeiros machos,
que se veem como verdadeiros machos de acordo com a Bíblia e glorifique a Deus, porque nós temos uma responsabilidade de proteger as senhoras e as senhoritas. Deixa-me dar um exemplo rápido aqui. Eu espero que não aconteça, Senhor. Repreenda todo o mal que tente adentrar aqui nesta nave. Agora imagine que entrasse agora um filho das trevas com uma faca na mão. Quem vocês esperariam que tomassem a frente aqui hoje, nesta noite? Vocês esperariam o que dos homens, mulheres? Nós como homens deveríamos fazer o que numa noite dessa? Mulheres, venham para a frente. Ou, não é para cá, fiquem aqui. Homens, pilotão na frente. E eu sei que eu não passaria vergonha em chamar os homens e os homens para frente, mulheres atrás. Amigão, daí para trás. Alguém pega um telefone e liga para a polícia. É assim, não é? Mas amigão, daí para trás. Mulheres, pega as crianças. Vamos lá, para trás, fica aqui. 10 homens protejam as mulheres, mais 10 homens na frente. Quem sabe aí dá um taekwondozinho, um karatezinho aí, vamos lá para frente. Porque eu imagino que são 3 homens ali com a faca. Eu estou dando apenas um exemplo, por isso que Deus fez macho, Deus fez fêmea, a Ele seja a glória. Agora observem. O último ponto do sermão que pregamos aqui foi este. E este é o primeiro ponto do sermão de hoje novamente. O casamento é a base nuclear da família. Antes da fundação do mundo, Deus idealizou a família. Macho, fêmea, homem, mulher, pacto, coabitação sexual, procriação, filhos. Ele fez macho e fêmea e depois disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Família para Deus tem esta composição: um macho, uma fêmea, numa relação pactual, conjugal pactual, coabitação, conclusão do casamento, consumação do casamento se dá na coabitação, na relação sexual. Daí para frente surgiu Davi. E o Davi já está pedindo um outro irmão. Calma, Vitória Albuquerque, fique tranquila, tudo tem seu tempo, não é, minha irmã? O casamento é a base nuclear da família. O Senhor Deus, nos seus decretos eternos, nos seus planos eternos, antes da fundação do mundo, Ele olhou para a terra que Ele traria. Ele olhou no seu projeto e disse: eu quero encher a terra de famílias. E a base nuclear, o casamento. Por isso que não dá para falar de casamento e não falar de família e não falar de casamento. Por isso que ao formar macho e fêmea, depois Ele os abençoa. Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Quando Ele interrompe esse processo na vida de um casal, Ele tem os seus propósitos. Pode ser que seja temporário. É o meu caso de Jade, 23 anos de casados, e eu tenho a ajuda dela. Eu citei 22, ela já disse ali é 24, não tenho nenhum problema em dizer. Eu olho para ela, né? Eu olhei para ela, ela disse assim. Aí eu pensei que era 23, eu falei 23, aí ela de novo. Aí eu falei 24. Estamos unidos, garota, é isso aí. Paciência um com o outro, até quando o outro erra. Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Segundo, aí a gente continua. O casamento é a base da educação cristã da família. O casamento é a base da educação cristã da família. Quando Deus disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e o quê? Enchei-vos.
Deus queria que a terra fosse enchida com quem? Com o quê? Com filhos da aliança. Filhos que seriam educados por aquele casal. O primeiro, Adão e Eva. Adão e Eva. Que depois teve em seguida Gênesis 4, Caim, Abel. Gênesis 5 adianta a sua genealogia, ou seja, os seus descendentes, e vai falar lá de Sete, por uma questão de propósito de Deus, de Moisés, para dizer que foi a partir de Sete, depois da queda, que começou novamente a invocar o nome do Senhor. Porque depois da queda houve ali uma certa dureza de coração. E foi a partir de Sete, um outro filho de Adão e Eva, que se começou a invocar o nome do Senhor. Calma, a gente chega lá. O casamento é a base da educação cristã da família. Eu quero fazer aqui uma observação para esta amada igreja. Prossigam valorizando a escola bíblica dominical. Nós temos um projeto aqui, eu mais um. Contudo, preste bem atenção, por favor. A base da educação cristã dos vossos filhos não é a EBD. É o lar, é a casa. E aí o macho, o líder deve liderar. Aqueles casos onde o lar não tem o macho como crente, como servo, aí sim, ela tem o apoio, ela age, ela lidera. Mesmo ali como mulher. A escola bíblica é um apoio. É o dever da igreja de auxiliar os pais e os filhos. A gente diz isso porque nós temos muitos pais cristãos que não fazem nada em casa em prol dos seus filhos, não os instrui, não os ensina e acham que já estão fazendo tudo pelo simples fato de trazerem eles à escola bíblica. Aí o menino às vezes cresce, com 16 anos vira as costas, vai embora e quer culpar quem depois? Eles culpam quem às vezes? A igreja. Ah, foi a igreja. Não. Pode até ter sido também. A igreja pode até ter contribuído, mas começou lá. Ele nunca viu o pai dele, o macho, de joelho em casa. Ele nunca viu o pai dele, o macho, lendo a Bíblia em casa. Ele nunca viu o pai dele mostrando que Deus tem prioridade. Domingo vamos cultuar o Senhor. Domingo eu não vou trocar a hora da EBD por um passeio no shopping. Deixa para depois. Eu não vou trocar o encontro pactual por um passeio no shopping. Pelo contrário, nós temos machos por aí fazendo isso. E o menino está aprendendo isso. Ah, é? Então quer dizer que pode? Aí o menino cresce e vai fazer a mesma coisa e até pior. Ah, mas eu aprendi assim. Eu aprendi assim. Não havia nenhum problema. Base da educação cristã, papais. A nossa EBD, como igreja, é um apoio que Deus nos deu. É um reforço, é uma outra instância da educação. A escola bíblica, a igreja, é uma outra instância da educação cristã dos nossos filhos. Mas começa no lar. Nós pastoreamos há mais de 20 anos, e já aqui e acolá encontramos uma mamãe dizendo assim: você tem que ler a Bíblia, porque se você não ler, eu vou falar ao pastor. Não faça isso. Você vai gerar no menino uma raiva de mim. Não faça isso. Você tem que ler a Bíblia, porque o Papai do Céu manda você ler a Bíblia. Outra coisa, a liderança no teu lar não é o pastor, é o teu marido e você. Busque ajuda no pastor, peça recurso ao pastor, mas não tente conduzir o seu filho com essa conversa de: se você não fizer, eu vou dizer ao pastor. A liderança do teu lar é o teu marido e é você. Eu estou aqui dando um exemplo, viu, gente? Estou aqui já há quase 2 anos, não ouvi isso aqui ainda não. Ninguém me procurou com essa conversa ainda não. Se procurar, um cheirinho na cabeça, um abraço, a gente senta um pouquinho, toma um café e orienta. Tudo para a glória de Deus. Terceiro, observem, casamento, a base da educação cristã dos filhos. Rapidinho, Deuteronômio capítulo 6. Porque quando ele diz: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, é para encher a terra de pessoas feitas à sua imagem e à sua semelhança. E para que a terra seja cheia de pessoas segundo a imagem dele, semelhança dele,
Os pais devem trabalhar em prol disso. Aí em Deuteronômio capítulo 6, observem o que nós encontramos aqui em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, queridos, que texto lindo. Versículo 20. Quando teu filho, aliás, a partir do 4, ouve Israel, versículo 4, ouve Israel, pois o Senhor teu Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estará no teu, viu o sermão de hoje? Coração ardendo por ele. Tu, versículo 7, tu as inculcarás a teus, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tu as inculcarás a teus filhos. Entendem, gente? O casamento é a base da educação cristã. Recebe o apoio da instância da igreja, que tem uma EBD boa, tem este encontro aqui, mas é o casamento. Vocês notaram que a ideia aqui dos pais inculcarem nos filhos a palavra de Deus é: vejam como eu ando. Não é só informação, é formação. É informação gerando formação. Interessante que lá em Provérbios, um texto muito citado por nós, mas às vezes ele é deturpado. Ensina a criança no caminho que deve andar, e depois, quando ele crescer, não se desviará dele. Vocês notaram que o sábio Salomão disse o quê? Ensine a criança no caminho. Ele não disse ensine o caminho, ensine a criança no caminho. É o André caminhando com Davi, dizendo: o caminho é esse. É o Davi olhando para o pai, percebendo que o pai está trilhando o caminho do Senhor, e o André dizendo para o Davi: esse é o caminho. Davi, quando fez um discurso de despedida para o seu filho Salomão, ele disse: meu filho, seja homem, e tu conheces o Deus do teu pai. Ah, louvado seja o Senhor. Seja homem e tu conheces o Deus do teu pai. Ah, como é bom. Ah, como é bom. Se você é pai, glorifique a Deus. Seja pai das entranhas, biológico, seja pai do coração, é pai também. Glorifique a Deus. Terceiro, estamos caminhando para o encerramento de hoje. O casamento é a base geradora de outras famílias. Por isso, como dissemos aqui há 8 dias, um dia era só o pastor Abraão, o reverendo Abraão e Noemi. Agora não é só mais. Agora é o Jonathan, filho, e a nora, Samara, aquele casal lindo ali. Mas tem mais lá em Paulo Afonso, não é? É. Por isso que era só o prefeito Clécio e Cléo. Agora tem Kessia e Débora. Mas já tem gente chegando aí para fazer outra família, né, guerreiro? Eu não vou dizer o nome dele não é? Agora é Kessia e futuramente aí o casamento, Isaac. Tem um presbítero aqui também que eu vejo que ele e a esposa já estão assim. E está chegando a hora da síndrome do ninho vazio. Vai chegar mesmo, para a glória de Deus. Os dois já estão namorando, já estão falando em casar. Deus seja louvado. Eu não vou dizer quem é. Porque vocês sabem que Raquel é carinhosamente Raquel, Kel. A família é a base de geração de outras famílias. Igor,
Duda, Alexandre, Janai, Tiala, Elisa Mai. Se vira e pergunte a ela depois quem é Elisa Mai aí, nessa história. E ele está aqui. Deus seja louvado. Vocês não podem se precipitar. Tem que haver amadurecimento para isso, é claro. Mas, por favor, não espere ter uma casa de terceiro andar para casarem, não. Vejam os aspectos necessários para o casamento, mas que não seja apenas e somente o aspecto econômico, social, cultural. Construam juntos e construam para a glória de Deus. E aí, queridos, só citação agora. Essas famílias que são geradas pelo casamento, o casamento gera outras famílias. Essas famílias, elas são células geradoras da sociedade. Só existe o Brasil hoje, esse país continental, porque famílias nos seus primórdios chegaram aqui. Machos e fêmeas coabitaram e por isso estamos aqui. Ela é geradora da sociedade. A família, segundo, ela é geradora e também mantenedora da igreja. Deus a usa como célula geradora da igreja, geradora e mantenedora. Eu estava vendo uma foto hoje de uma igreja que eu tive o privilégio de pastorear em Santa Terezinha, Pernambuco, há 18 anos mais ou menos. E eu percebi que agora estava lá os bebezinhos, presbítero Humberto. E sabe qual foi a minha alegria? É que aqueles bebezinhos que eu tive o privilégio de abraçá-los, estavam lá na foto, gente. Isso é para alegrar, porque ver uma criança hoje nascendo na igreja e permanecendo é um desafio. Precisamos fazer um culto de ação de graça aqui. Para quê, pastor? Para celebrar os nossos filhos aqui, que nasceram aqui, permanecem com o Senhor, seja nesta igreja ou numa outra igreja verdadeira. Precisamos fazer um culto de dizer: Senhor, obrigado, meu filho nasceu na igreja e permanece na igreja. Porque acima de tudo ele nasceu no Senhor, caminha com o Senhor e para a glória do Senhor. Então vejam, ele disse: sejam fecundos e multiplicai-vos, enchei-vos a terra. A família é geradora da sociedade, a família é geradora e mantenedora da igreja. E para encerrar, a família, ela é a principal agência, e depois da igreja, da expansão do reino de Deus na terra. Uma família que existe em Deus, caminha com Deus e para a glória de Deus, ela cumpre Gênesis 1. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Encham a terra. O que Deus está dizendo é de pessoas que me amam. Encham a terra de pessoas que me obedecem. Encham a terra com pessoas que vivem para a glória do teu nome, do meu nome. Encham a terra. Por isso, abram a Bíblia Sagrada em Efésios 6 e assim encerraremos com essa leitura. Família e casamento de acordo com Gênesis 1 e 2. E nós não estamos aqui esgotando todos os detalhes disso não. Efésios 6. E se você que está esperando o seu bebê, calma. Ainda há esperança. Porque Deus é Deus. Pode ser que seja o das entranhas, possa ser que Ele queira que você também adote. Efésios 6. Filhos, obedecer a vossos pais pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Agora observem: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Elaine, Venâncio, diácono amado, os principais discipuladores dos vossos filhos na expansão do reino são vocês. Prossigam criando-os
na admoestação e na disciplina do Senhor. Olha, aqui ninguém vai casar sem passar pelo curso nupcial com o pastor, viu? Ninguém vai casar sem passar pelo curso nupcial com o pastor. Então eu vou repetir. Ah, tá bom, pastor, eu vou repetir. Vai ter curso nupcial. Vai casar? Curso nupcial, para a glória de Deus. Deus seja louvado. Prossigamos valorizando a família, o casamento e a família. Leandro,